Olá, meus amigos e minhas amigas. É um prazer estar com vocês aqui hoje para realizarmos mais uma vez o nosso Evangelho no Lar do Cefa. E antes de começarmos, gostaria de passar alguns recadinhos. O Cefa oferece toda segunda-feira, presencialmente na casa, a Evangelioterapia. A partir das 20 horas, nós temos o estudo do Evangelho, depois o nosso tratamento. Toda terça-feira nós temos as palestras online aqui no canal do Cefa. Quinta-feira nós temos o estudo, também online. Ele é feito pela plataforma do Meet. Se alguém tiver interessado, é só procurar no WhatsApp que nós enviamos o link. Todo sábado, às 16 horas, nós temos um sábado estudo sobre o Espiritismo e no outro sábado nós temos estudos sobre a mediunidade. Estão todos convidados também. E aos domingos nós temos a nossa palestra presencial, que começa às 19 horas, que é também na nossa casa, né, no CEF. Então vamos fazer a nossa oração, pedindo a Deus que nos acompanhe, aos irmãos espíritos de luz, que nos ilumine, nos acompanhe durante essa semana, que seja uma semana abençoada, maravilhosa, produtiva para todos nós. Que assim seja. O nosso evangelho de hoje, nós vamos falar sobre a parábola do bom samaritano, no nosso evangelho, no capítulo 15. Então vamos à leitura. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, se assentará ao trono da sua glória, e todas as nações, estando reunidas diante dele, separará uns dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá àquele que estarão à sua direita: Vinde a vós, que fostes bendito ao meu Pai. Possui o reino que vos foi preparado, desde o início do mundo. Porque eu tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Tive necessidade de alojamento e me alojaste. Estive nu e me vestiste. Estive doente e me visitastes. Estive na prisão e viestes me ver. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando foi que o vimos com fome e vos demos de comer, ou com sede e vos demos de beber? Quando foi que vos vimos sem teto e vos alojamos, ou sem roupa e vos vestimos? E quando foi que vos vimos doentes ou na prisão e viemos vos visitar? E o rei lhes responderá: Eu vos digo em verdade, quantas vezes o fizestes com relação a um destes mais pequenos de meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizeste. E dirá em seguida: Aqueles que estarão à sua esquerda, retraí-vos de mim, malditos. Ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e para os seus anjos. Porque eu tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, tive necessidade de teto e não me alojaste, estive nu e não me vestiste, estive doente na prisão e não me visitaste. Então eles responderão também: Senhor, quando foi que vos vimos com fome, com sede, ou sem roupa, ou doente, ou na prisão, e deixamos de vos assistir? Mas ele responderá: Eu vos digo em verdade, todas as vezes que deixastes de dar essa proteção a um desses mais pequenos, deixastes de dá-las a mim mesmo. Então estes irão para o suplício eterno, e aos justos para a vida eterna. São Mateus, capítulo 25, versículo de 31 a 46. Então, um doutor da lei, tendo se levantado, disse-lhe para o tentar: Mestre, o que é preciso para que eu faça possuir a vida eterna? Jesus lhe respondeu:
que é o que está escrito na lei? Que ledes nela? Ele lhe respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, e de toda a vossa força, e de todo o vosso espírito, e vosso primeiro como a vós mesmos. Jesus lhe disse: Respondestes muito bem, fazei isto e vivereis. Mas esse homem, querendo parecer que era justo, disse a Jesus: E quem é meu próximo? E Jesus, tomando a palavra, lhe disse: Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu nas mãos de ladrões, que os despojaram, cobriram-no de feridas e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote descia pelo mesmo caminho, e o tendo percebido, passou do outro lado. Um levita, que veio também para o mesmo lugar, tendo-o considerado, passou ainda do outro lado. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde estava este homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão por ele. Aproximou-se, pois, dele, derramou óleo e vinho em suas feridas, e as enfaixou. E tendo colocado sobre o seu cavalo, conduziu a uma hospedaria, e cuidou dele. No dia seguinte, tirou suas moedas e as deu ao hospedeiro, dizendo: Tende bastante cuidado com este homem, e tudo que dependestes a mais eu vos retribuirei no meu regresso. Qual desses três vos parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? O doutor lhe respondeu: Aquele que exerceu a misericórdia para com ele. E depois, lhe disse Jesus: Fazei o mesmo. São Lucas capítulo 10, versículo de 25 a 37. Agora o comentário de Kardec. Toda a moral de Jesus se resume à caridade e na humildade, quer dizer, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho, em todos os seus ensinamentos, ele mostra essas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna. Bem-aventurados, disse ele, os pobres de espírito, quer dizer, os humildes, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que têm puro o coração, bem-aventurados os que são brandos e específicos, bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que quereis que vos fizessem. Amai o vosso inimigo. Perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoado. Fazei o bem sem ostentação. Julgai a vós mesmos antes de julgar os outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar. E ele mesmo dá o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não cessa de combater, mas faz mais do que recomendar. A caridade coloca claramente, em termos explícitos, com a condição absoluta da felicidade futura. No quadro que Jesus deu o julgamento final, é preciso, como em muitas outras coisas, separar a figura da alegoria. Os homens, como aqueles que falavam, ainda incapazes de compreender as coisas puramente espirituais, devia apresentar imagens materiais, surpreendentes e capazes de impressionar. Para melhor ser aceito, devia mesmo não se afastar muito das ideias vigentes, quando a forma reservando sempre para o futuro a verdadeira interpretação de suas palavras e pontos, sobre os quais não podia se explicar claramente. Mas ao lado dessa parte acessória e figurada do quadro, há uma ideia dominante, e da felicidade que espera o justo e da infelicidade que reserva o mal. Nesse julgamento supremo, quais são os considerados da sentença? Sobre o que dirige o inquérito, o juiz pergunta se cumpriu esta ou aquela formalidade, observou mais ou menos tal ou tal prática exterior? Não, ele não inquire senão a uma coisa, a prática da caridade, e sentencia dizendo: Vós que assistíveis vossos irmãos, passai à direita. Vós que fostes duro para com eles, passai à esquerda. Ele se informa da ortodoxia da fé, mais uma
distinção entre aquele que crê de um modo e crê de outro. Não, porque Jesus coloca o samaritano considerado herético, mas que tem um amor ao próximo acima do ortodoxo e falta com a caridade. Jesus não fez, pois, a caridade somente para uma das condições de salvação, mas para a única condição, que houvesse outras a serem preenchidas. Ele as teria mencionado. Se coloca a caridade no primeiro plano das virtudes, é porque ela encerra implicitamente todas as outras: a humildade, a doçura, a benevolência, a indulgência, a justiça e etc. E porque é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Então, o que o Evangelho vem dizer para a gente aqui? Que é através da caridade que nós conseguimos a nossa evolução espiritual, né? Que nem ele fala aqui no início, que ele separa, né, os bodes à sua esquerda e as ovelhas à sua direita. E isso quer dizer o quê? Que as pessoas que são caridosas, que enxergam o próximo, né, o nosso irmão, como um irmão em necessidade, ele não está fazendo bem somente para aquele irmão. Ele está fazendo bem a si mesmo, a si próprio. E ele está se elevando espiritualmente, né? E é isso que Deus pede pra gente, que Jesus nos convida a todo momento a fazer a caridade. Às vezes a gente vê um irmão passando por uma necessidade, às vezes até assim, um parente nosso, a gente é capaz de ajudar uma pessoa que a gente não conhece, mas não é capaz de ajudar quem está próximo a nós. Um parente, um irmão, um pai, um tio, um sobrinho. E Deus, Jesus, ele vê o nosso profundo íntimo. Então, ele pede para que nós enxergamos isso dentro de nós. Com todas as nossas imperfeições, nós temos que ser caridosos, porque é isso que vai nos aproximar mais do Pai Celestial, né? Então, toda vez que nós nos deparamos com uma situação em que um irmão precisa de um apoio, de um auxílio, isso não quer dizer que nós tenhamos que dar esmola ou algo material. Às vezes, um simples abraço, uma palavra amiga, o silêncio, isso já acolhe o nosso próximo de uma maneira que a gente não consegue compreender. Às vezes é só isso que ele precisa. E quando a gente começa a praticar essa caridade, a gente percebe que as oportunidades chegam até nós. Não é verdade? A gente começa a perceber que parece que a gente não procura, mas as coisas nos enxergam. Então, é a maneira que Deus permite que nós sejamos testados a todo momento, não é verdade? E é isso que essa parábola vem trazer para a gente, que a caridade, a benevolência, isso nos aproxima do amor de Deus. E essa parte que ele fala aqui das alegorias, que as pessoas vão arder no inferno, isso na verdade era mesmo uma alegoria, porque naquela época que Jesus pregava, ele não poderia usar outras palavras, porque as pessoas não iriam entender. Então tinha que ter essas alegorias grandes para aquelas pessoas entenderem o que ele queria dizer. Isso foi de grande valia, né? Porque com essas parábolas ele conseguia alcançar o coração daquelas pessoas. Então, o nosso ensinamento dessa noite é essa, que nós sejamos mais humildes, que nós sejamos mais caridosos, para que possamos estarmos cada vez mais próximos do amor de Deus, do amor de Jesus. Então vamos hoje encerrando o nosso Evangelho no Lar, agradecendo e pedindo para que a espiritualidade amiga e protetora esteja conosco durante essa semana abençoada, para que possamos enxergar os nossos irmãos com olhos espirituais, para que possamos enxergar a necessidade de cada irmão e que possamos também estarmos com o coração aberto
para receber todas as bênçãos divinas que Jesus tem a nos oferecer. Que assim seja. Vamos então beber a nossa água e vibrar positivo para que a nossa semana seja sempre abençoada. Então, nosso evangelho de hoje fica por aqui e até segunda-feira que vem.